está em Gênesis, capítulo 49, versículo 10 ao versículo 11. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre a maior revelação de Deus. A maior revelação de Deus. Mas vamos ler inicialmente 2 versículos, tá? O primeiro está em Gênesis capítulo 49, versículo 10 ao versículo 11. Encontraram? Amém. Diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Agora vamos ler o segundo, que está em Jeremias 23, 5. Jeremias 23, 5. Encontraram? Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e rei, que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Vamos fazer mais uma breve oração? Querido Pai, nosso amado Jesus, nesse momento vamos falar um pouco da Tua palavra, que o Espírito Santo possa vir nos capacitar, que nós possamos entender, compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Dar-nos a compreensão da Tua palavra. Fique com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A gente sempre tem uma noção ou uma compreensão de que Deus sempre busca o ser humano. E isso é verdade. Isso é verdade. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai ver que Deus sempre esteve preocupado com a salvação do ser humano. Deus não fez o homem para viver no pecado e com o pecado. Deus fez o homem para que ele vivesse como foi o plano inicial: Adão e Eva. Esse era o plano de Deus. Mas devido ao pecado, o homem se afastou de Deus, e Deus automaticamente começou a elaborar o seu plano de redenção. E realmente Deus concretizou o seu plano. Mas eu quero destacar que muitos homens, muitas pessoas, tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, no decorrer da história, também alguns desses buscaram a salvação. Muitos homens, muitas mulheres, no decorrer da história da humanidade, também buscaram
o caminho da salvação. A gente vai ver isso nessa noite. E esses homens, com pouco conhecimento que eles tinham da época, ou poucas revelações da palavra, do Espírito, do conhecimento da salvação, mesmo assim, alguns desses homens e mulheres buscaram esse caminho, tentaram encontrar o caminho da salvação. Quando a gente olha para a história de Abraão, por exemplo, Abraão, ele era judeu? Não. Até porque, quando Abraão existia, não tinha o povo judeu, correto? Não tinha. Mas Abraão, ele ouviu o quê? A voz de Deus. E saiu da onde? De uma terra pagã. Ele saiu por quê? Ele tinha ouvido uma voz, um chamado. E ele obedeceu esse chamado. Então Abraão, ele estava buscando uma nova vida, uma nova maneira de viver. Ele estava buscando uma salvação para a sua alma, para a sua vida, para a sua família, mesmo sem conhecer muito sobre esse Deus. E ele aceitou esse convite e ele saiu em direção a uma nova terra. Mas quando a gente olha para Abraão, a gente vai perceber que antes de Abraão também havia outros homens que buscaram esse caminho. Por exemplo, eu destaquei aqui Enoque. Não sei se vocês já leram sobre Enoque. Eu não vou falar sobre cada um deles, até porque nós não temos tempo, mas só para vocês compreenderem que bem antes de surgir o povo de Israel com Abraão, outros homens também já tinham aceitado esse plano, ou já tinham ouvido a voz de Deus. Enoque é um deles. O muito conhecido, Noé. Noé pregou quantos anos? 120 anos. Pregando 120 anos sobre um Deus. Sobre um Deus. Então Noé é um tipo desse homem que estava no caminho buscando a salvação, mesmo sem ter mesmo tendo pouca revelação sobre esse Deus que nós conhecemos hoje. E eu destaquei mais um outro homem, Melquisedeque. Já ouviram falar? Quando Abraão encontrou Melquisedeque, o que Abraão fez com ele? Deu-lhe o primeiro dízimo. Então Melquisedeque era um homem que vivia numa comunidade totalmente pagã, mas ele buscava a salvação. Então nós temos na história muitos homens que viviam num contexto totalmente pagão,
sem conhecimento, sem revelação de Deus, mas esses homens eles tinham no seu coração, na sua mente, a compreensão que havia um Deus, que havia uma salvação, havia um caminho melhor. E eu destaquei mais um outro homem, Balaão. Lembra do profeta Balaão? Que teve uma mula, que a mula falou. E o rei Ciro. O rei Ciro, um rei que inclusive na Bíblia ele é considerado a primeira referência de Messias que nós conhecemos. A primeira referência é em relação ao rei Ciro. Então percebe como no percorrer da história do nosso mundo, sempre houve homens e mulheres que sentiam no seu coração o desejo de buscar o Senhor, de receber a salvação, de encontrar um caminho correto de se viver, com princípios, não vou dizer bíblico, porque não tinha a Bíblia, mas eles sabiam que havia um mundo melhor, havia um conhecimento espiritual, havia um único Deus, que não era um Deus pagão, um Deus ético, um Deus verdadeiro, um Deus puro. E esses homens buscavam. E interessante, a gente, quando estuda sobre isso, a gente percebe que Deus, ele vai conversar com cada um desses homens de acordo com a vida e de acordo com o modo que esses homens viviam. Deus ele encontra um caminho. Os seus afazeres diários, não. Deus ele vai ao encontro desses homens no modo que eles viviam. Deus ele não vai mudar as atividades diárias dessas pessoas, mas Deus vai ao encontro de cada um deles. Então, nessa busca dos homens de encontrar com Deus, de encontrar com a salvação, Deus também revela a esses homens. Moisés, por exemplo, Moisés, a gente sabe que ele tirou o povo de Israel do Egito, correto? Do Egito. Agora a gente imagine que identidade esse povo que Moisés tirou do Egito tinha. Era uma identidade, uma educação, tanto de conhecimento quanto uma educação religiosa egípcia, com todos aqueles deuses que tinha no Egito. E Moisés ele vai agora receber uma revelação maior, porque a revelação de Deus ela é progressiva. Deus ele se revela de uma maneira progressiva. E os 10 mandamentos foi um tipo de revelação que Deus deu a Moisés e àquela sociedade. Uma sociedade que estava começando a ser feita. Uma sociedade, no caso, a sociedade que Moisés tirou do Egito, não tinha uma estrutura cristã, bíblica. Eles eram um povo praticamente primitivo, espiritualmente falando, e Moisés ele tem uma responsabilidade de conduzir esse povo
a uma nova cultura, incluindo o monoteísmo. Os mandamentos eram aquelas regras sociais para educar aquele povo, para formar aquele povo dentro de uma sociedade que estava sendo construída. Então Deus ele vai revelando-se aos poucos, e Moisés foi uma revelação que Deus trouxe através do Torá, das leis, dos ensinamentos, do santuário, dos rituais religiosos. Então Moisés ele cuidou de cada detalhe. Quando a gente lê o livro de Levítico, a gente vê a riqueza de detalhes que Deus vai revelando a Moisés sobre cada item que tinha no santuário. Então a revelação de Deus ela é progressiva. E Deus ele entende que naquele momento, a revelação que Ele pode dar a mim e a você é progressiva. E assim aconteceu com o povo de Israel. Outro exemplo, o povo de Israel passou 40 anos ali, viajando, peregrinando, no deserto, num processo de educação, num processo de revelação. Então Deus ele foi aos poucos moldando, educando esse povo nessa caminhada. Jacó é o primeiro líder, que vai ter uma revelação maior. A primeira pessoa da Bíblia que vai apontar, que vai revelar que viria um rei foi Jacó. Quer ver? Vamos ler o que está em... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Gênesis. Olha o que está em Gênesis. Nós acabamos de ler, Mas vamos voltar lá, só para a gente entender essa ideia aqui. Gênesis, capítulo 49, versículo 10 ao versículo 11. Nós já lemos. Então aqui Jacó ele vai profetizar. Ele vai profetizar. Sobre quem que ele vai profetizar aqui? Sobre Jesus. Então a revelação, olha só, a maior revelação de Deus foi profetizada por Jacó. A maior revelação de Deus foi profetizada por Jacó, aqui nesses versículos. Mas ele não foi o único que recebeu essa revelação. Jeremias, nós lemos lá, não foi? Jeremias. Olha o que diz Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei um renovo. Observe que esse renovo ele está com letra maiúscula. Porque é Jesus. Porque é Jesus. Justo e rei, que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Agora vamos ver o que está em Isaías. Olha o que diz.
55, 5. Isaías 55, versículo 5. Encontraram? Então vamos ler. Eis que chamarás a uma nação que não conheces. Veja só o que diz ali, ó. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque esse te glorificou. Então Deus, ele se manifestou através de várias maneiras, né? Eu até coloquei aqui nas minhas anotações que Deus, ele se revelou através de sonhos, visões. Teve um anjo especial. Se a gente olhar um anjo especial, aparece também, em alguns comentaristas diz que esse anjo especial é Jesus, é o Senhor. Também ele se revelou através dos profetas. Então Deus, ele foi se revelando aos habitantes, ou aos homens, né? Aos habitantes da terra, ou aos homens, de uma maneira progressiva. Agora, quando a gente olha aqui em Isaías, aparece uma informação diferente, porque fala assim, ó: eis que chamarás a uma nação que não conheces. Que não conhece quem? Deus, Jesus. Então, aqui está tendo uma profecia, aqui está sendo revelado que uma nação que não conhece Deus, que não conhece Jesus, vai procurar Jesus, vai procurar Deus. Ou seja, outros homens, assim como eu coloquei no começo da nossa mensagem, que muitos homens no passado, que não tinham uma compreensão que nós temos hoje, não tinham essa revelação que nós temos e que veio com os profetas. Eles buscavam esse caminho, eles tinham interesse de conhecer esse Deus. Homens que nunca tinham recebido uma informação bíblica. E aqui eu fico pensando, hoje que nós temos tantas revelações, né? A Bíblia nos apresenta tantas revelações, tantos exemplos, e mesmo assim, às vezes, nós não queremos conhecer esse Deus. Não queremos conhecer esse Deus que é revelado, ou que foi revelado por nós. E para a gente entender um pouco melhor o que eu quero dizer, veja que está em Mateus, olha só, Mateus, capítulo 2, Mateus, capítulo 2. Agora a gente vai começar a entender um pouco melhor. Olha, Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 11. Qual é o título que aparece aí? Visita dos magos. Quem eram os magos? Eram judeus? Eram israelitas?
Eles moravam no território de Israel? Não. Eram homens sábios, filósofos, astrônomos, matemáticos. Eram homens sábios. Eram homens que conheciam, estudavam profundamente as profecias. E eles não tinham nenhuma base judaica. Nenhuma. Mas esses homens, eles, como nós lemos lá em Isaías, eles buscaram conhecer sobre essa verdade. E quando eles olham aquela estrela lá no Oriente, né, eles chegam a uma conclusão: que naquela noite estava nascendo quem? O que foi profetizado por Jacó, o que foi profetizado pelo profeta Isaías. Eles chegaram a essa conclusão, porque eram homens que estavam buscando a salvação. Eram homens que compreenderam que havia um caminho, havia um Deus que oferecia a salvação. Os magos, quando eles entraram em Israel, eles perguntaram: aonde está? Aonde está? Aonde vai nascer o menino, o rei? Então, homens que eram de outras nacionalidades, não eram judeus. Eles não tinham esse conhecimento profético. Eles estudavam, pesquisavam e descobriram que a revelação maior iria nascer. Naquela noite, a revelação maior iria surgir. E quando eles entram em Jerusalém, a gente vê que já há um cenário aqui, porque Herodes, né? Não é isso? Herodes, preocupado com o seu reino, e quando os reis magos conversam com Herodes, sabe quem que Herodes chama para tirar essa dúvida ou para ter essa certeza de que realmente naquela noite iria nascer o rei dos reis? Ele chama os sacerdotes, ele chama os fariseus e chama os escribas. Está aqui no capítulo 2. E os sacerdotes, os escribas e os fariseus confirmam a Herodes. Fala: não, vai nascer sim, porque os profetas já tinham dito que iria nascer em Belém de Judá. Agora aqui tem uma grande diferença que a gente pode perceber. Uma coisa é a gente conhecer a Bíblia. Uma coisa é a gente conhecer as doutrinas, a profecia, apenas no intelecto. Isso é uma coisa. Então, os fariseus, os saduceus e os escribas, eles conheciam a profecia, ao ponto que quando Herodes pergunta para eles, eles confirmam: não, vai nascer sim, vai nascer nessa noite, e é em Belém. Mas quem vai atrás, ou quem vai buscar essa revelação maior?
Os magos. E aí confirma o que nós lemos lá em Isaías, que muitos iriam, de outras nações, iriam buscar essa revelação. Os magos, eles, quando encontram aquele menino, a primeira coisa que eles fazem é adorar. Eles adoram. E os sacerdotes, e os fariseus, e os escribas, o que eles fazem? Rejeitam. Os magos, eles levam a mirra, não é isso? Leva a mirra, leva o incenso e leva o que mais? O ouro. O ouro. A revelação maior, que é a revelação de Jesus Cristo. E eu gostaria de ler mais um versículo que está em Efésios. Efésios capítulo 3. Versículo 5. Uma coisa é você conhecer a Escritura, a profecia. Outra coisa é a gente acreditar na profecia. É você ter fé nessa profecia. O que diz Efésios capítulo 3, versículo 5? O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Muito bem. Então a gente vê que Deus, ele foi progressivamente. Deixa eu ler a versão antiga aqui. Lê, por favor. 3:5? 3:5, né? É a mesma coisa, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer. O qual Em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. No Espírito. Então, aqui entra o que? O Espírito Santo. No passado, Deus revelou de várias maneiras, né? Foi se revelando aos poucos, progressivo, né? De uma maneira progressiva. Ele foi se revelando. A sua revelação maior chegou, que foi Jesus Cristo. Mas agora ele continua revelando a mim e a você no Espírito. E eu fico pensando, né, comigo. Deus ainda ele revela através da sua palavra. Mas sabe o que falta para mim e para você? É essa intimidade com a palavra. Nós precisamos desenvolver e buscar no Espírito essa revelação que a palavra tem para mim e para você. E é isso que às vezes nós falhamos como cristãos. Nós queremos ler vários livros, queremos estudar, né, todos os dias, mas sabe o que falta? Buscar a revelação que essa palavra tem para mim naquele dia, naquele momento. E como que eu faço isso? Através da leitura, através da oração, da meditação e pedindo a Deus: Senhor, ilumine, esclareça para mim qual é essa mensagem, o que está dizendo essa palavra aqui nesse momento para mim. E Deus revela. Então, o que falta para nós hoje é esse mesmo interesse que houve no passado.
aqueles homens que buscaram a revelação, que buscaram a salvação. E às vezes nós não fazemos a mesma coisa. Então, olha o que diz, eu também fiz algumas anotações aqui, ó. Diz assim: os magos, eles creram na promessa. Segundo passo, eles adoraram. Não basta só crer, você precisa adorar. Muita gente fala assim: eu creio, mas falta adorar, né? Então os magos é um exemplo. Eu acho que na Bíblia eles estão entre o maior exemplo de fé, porque eles não mediram esforços, eles eram de outro lugar, saíram, não sei como que foi a viagem desses homens, atravessaram fronteiras, enfrentaram obstáculos, dificuldades, mas eles queriam encontrar a revelação maior. Eles saíram em busca, chegaram naquela região e foram bater nas portas, foram perguntar: olha, aonde vai nascer? Ele nasceu aqui? Então você vê a persistência desses homens em busca da revelação. E eram homens que tinham uma educação bíblica, religiosa? Não eram. Eram homens que moravam em países pagãos, mas eles tinham essa vontade de conhecer o verdadeiro Deus. Então não basta apenas crer, nós precisamos adorar o nosso Deus, né? Eu também anotei que a mirra, ela representa Jesus como nosso profeta. A mirra, não dá para a gente entrar em detalhes, só estou assim colocando por cima. Eu também anotei que o incenso representa Jesus como nosso sacerdote, e o ouro, Jesus como nosso rei. Então o ouro representa Jesus como nosso rei. É por isso que os magos levaram o ouro, levaram o incenso, levaram a mirra, porque eram elementos representativos do culto judeu, e eles levaram como presente, e tinha esse simbolismo. Que Deus possa nos revelar nessa noite qual é a sua vontade para a minha vida e para a sua vida, e que nós possamos buscar essa revelação, possamos a cada dia crer nessa revelação e buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todos os nossos interesses. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém.